Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco do soltar, né? Da energia do soltar. Por que é tão difícil soltar, né? Por que essa humanidade é tão presa, tão engessada, tão dura, né? Tão rígida? Por que as coisas não fluem, né? Por que elas não permitem? Então, isso tudo está nos próprios comportamentos, nos padrões energéticos. Então, os padrões energéticos vão sendo cristalizados por uma massa de pessoas que se unem, por exemplo, grupos gigantescos que se unem para fazer passeata, gritos, pedir as coisas na base do grito, né? Ou seja, todos esses movimentos externos, exacerbados, exagerados, onde as pessoas querem impor as suas vontades gritando, destruindo, tudo isso joga para fora energias, né? Então são pessoas que estão jogando para fora suas energias e essas energias vão ficando todas no espaço, né? E vão sendo criadas essas formas, pensamento, e outro faz isso também, e outro faz isso. E tudo isso vai sendo, esses grupos ficam cristalizados na raiva, no medo, nos desejos mundanos, nas coisas físicas e tudo mais. Então isso é o contrário do soltar. Porque se essas pessoas entendessem que o universo vai entregar para elas tudo que elas desejam, tudo que é necessário para a evolução delas, sem que elas precisem agitar, né? Chacoalhar os átomos, sem que elas precisem colocar as coisas de uma maneira rígida, né? Sem que precisem se exteriorizar de maneira agressiva, embrutecida e tudo mais, isso, se elas soltassem isso, grande parte dos problemas seriam solucionados imediatamente, desapareceriam, né? Então, guerras, brigas, discussões deixariam de existir, porque as pessoas entenderam e falaram, chega, né? Uma simples atitude de, ok, eu largo, né? Eu deixo isso para trás, eu permito que a paz seja a minha condutora. Né? Então, só esse pequeno movimento já permitiria toda uma energia se mover. Então, todas essas formas, pensamento, todas essas rigidez, né? Toda essa dificuldade já seria praticamente solucionada com a atitude de alguns integrantes de um grupo desse. E isso está acontecendo, né? Porque muitas pessoas que pertenciam a esses grupos também estão despertando, né, para essa realidade de que a realidade não é tão sólida assim, né? Ela não é. Ela é flexível e maleável. Então, para que a gente possa mudar de realidade, ou seja, para que a gente possa não ter que agitar bandeiras, né, e conseguir que a realidade mude, nós precisamos soltar as bandeiras, largar essas bandeiras. Largue isso, né, como disse Jesus, larga tudo e me segue. Ele não falou, você não faz nada, né, você ficar inerte. Não, mas ele disse para que nós deixássemos todo o egoísmo, toda a ignorância, né, todo essa ânsia pelas coisas, essa forma agressiva de viver para trás, né? Então, deixar isso, deixar que flua, porque a vida não flui, a vida não segue se existem essas forças, se existem esses seres que continuam segurando, continuam lutando pelo quê? Porque é uma luta cega, né? A luta não tem que existir, né? O que tem que existir é a gente se tornar a paz para que ela possa ser refletida fora. Então, o soltar é um ato sagrado que tem que acompanhar a nossa vida em todos os ciclos. Então, todo o tempo a gente tem que estar soltando. Você fez algo, solta. Não fica, né? A pessoa já fica, mas e aí? Você vai para lá, você vai para cá, você vira para lá. Solta, né? Solta os resultados, solta o querer humano, né? Por quê? Porque nós temos que seguir o eu superior. O eu superior falou, faça assim. Ele não falou, você vai fazer assim porque você vai ser assim, vai ser assado, né? Você vai ganhar um prêmio, você... Não, ele não está falando isso, ele está falando, faça isso.
Então é só isso. E solte. Aí a pessoa começa e fala, não, mas e se? Mas como assim? E agora? E aí vem todos esses grupos que querem saber, mas e aí? Como assim? Por quê? Porque eles estão cristalizados em padrões energéticos que precisam ser superados. Então, o soltar, cada momento que a gente solta uma circunstância, que a gente solta um resultado, que a gente não está preocupado com o que vai ganhar com isso. A gente está seguindo uma energia, seguindo um movimento do que a gente tem que fazer. Então, nós temos que ler determinado assunto para podermos aprender algo. Eu não vou ler aquilo e vou falar, mas o que eu vou ganhar lendo isso aqui? Então, a gente tem que se mover na ação que você percebeu que é necessário. Feita a ação, você vai perceber em algum momento que aquilo está te trazendo. Isso está me trazendo alguma coisa diferente. E o objetivo é esse, gente. O objetivo do soltar é a gente se integrar com a nossa essência. O objetivo do soltar é a gente se soltar os nossos corpos das reações físicas, mentais e emocionais para a gente sentir que existe o eu superior guiando, que existe a consciência e que o corpo só está fazendo uma experiência. Então, a importância de a gente perceber que tudo é uma ilusão, o mundo externo, né? Que a gente vive, o que a gente sente, vem de dentro. Não é a circunstância que eu estou buscando a circunstância para me sentir alguma coisa. Não, ela vai refletir aquilo que eu estou vivendo. Então, o soltar entra aí, por quê? Porque estamos num determinado ciclo. Você já percebeu, está fechando esse ciclo. Aqueles atores, né, os personagens que estão dentro daquela cena, estão encerrando o ciclo. Então, você já sabe que os personagens vão desaparecer. Porque vai encerrar aquilo. Só que o que acontece? Em algum momento, eles vão continuar, eles estão com você, porque existem lições, né? Então, tudo tem lições a serem aprendidas de um lado e de outro. É aprendizado, não é castigo, é aprendizado. Então, um está aprendendo uma coisa, outro está aprendendo outra, e por isso que aquilo está refletindo. Então, na verdade, uma pessoa falou, nossa, tem sempre uma pessoa na minha vida. Por quê? Porque ela está refletindo. Então, ao invés de a gente falar assim, mas o que esse ser está fazendo aqui? Essa pessoa está refletindo algo. Está refletindo algo, né? Assim como aconteceu comigo, que eu encontrei 3 vezes a mesma pessoa. Uma pessoa lá da minha infância. E eu falei, o que isso quer me dizer? Então, a pergunta que a gente faz é o que isso está me trazendo. E como eu aprendi essa questão dos ciclos, dos sinais, né? Com os meus irmãos, que já, né, depois de tantas idas e vindas. E aí, quando aconteceu todo esse processo que eu entrei em alinhamento, né, vamos dizer assim, realmente com a minha essência, com aquilo que está me conduzindo, aí eu entendi como funciona o soltar. É o tempo todo. Porque quando você está, como você se sente, né? Então, o sentimento que a gente tem é de leveza. Uau! Você não quer nada. Você não está buscando nada, você não está precisando de nada, você está entregue. Você está solto, você está leve, você está fluindo. Então aí você vai percebendo os sinais, senão você não percebe sinal nenhum, porque você está preso no padrão energético antigo, no velho padrão. Então o velho padrão, você só pode entrar no novo se você solta o velho. Alguns estão caminhando lado a lado, né? Por conta da transição planetária. Então, isso é uma coisa que vai acontecer um momento e que isso vai se soltar. Por quê? Porque não pertence mais. Cada um vai seguir sua linha do tempo, né? Vamos chamar assim, né? A linha do tempo. Ou o seu próprio ciclo, né? Porque vai entrar no seu próprio ciclo, no seu próprio alinhamento com a sua própria evolução. E lá estão os padrões energéticos. Então, esses padrões são de pensamento, de vivência, de experiência, de emoção. Aqueles que estão presos nessa terceira dimensão, então eles vão ficar nesses padrões. A partir
do momento em que a gente se conecta ao eu superior, são N padrões que vão sendo transcendidos e a gente vai percebendo, porque aí são muitos, são milhares. Por quê? Porque são infinitas as vivências num plano superior. Não existe uma vivência única. Não, agora você só vai ficar assim ou vai ficar assado. Não. Depende de cada ser e da sua capacidade evolutiva, né, de acessar as frequências mais elevadas e então conseguir viver outras experiências. Então essas experiências, elas dependem do empenho desse ser, da disponibilidade dele de viver isso, da disponibilidade dele de participar isso para outros seres, porque outros seres começam a viver isso também. Então, se hoje eu estou vivendo determinada experiência e eu estou compartilhando e percebo que tem 20, 30, agora tem 300 pessoas que estão sinalizando que estão vivendo isso também, nós estamos criando isso. Então, nós estamos disponibilizando uma nova experiência mais elevado, um estado que não é aquele mais da terceira dimensão. Então, as pessoas já saíram. A partir do momento que elas começam a viver outras coisas, outras percepções da vida, outras formas de vida, aquilo desaparece. Por quê? Porque ela está colocando energia. A energia não pode estar em dois lugares, a energia dela está indo para a evolução dela. Então, mais pessoas fazendo isso, mais isso está sendo manifestado. Então, esse é o grande objetivo das linhas do tempo, né? Então, quanto mais pessoas evoluindo, mais nós estamos acessando e trazendo isso. Então, o soltar implica justamente em a gente deixar esses padrões energéticos da linha do tempo que já superou, que a gente já esgotou, para trás e ir colocando energia no novo. Por quê? Porque se a gente não faz isso, aquilo continua lá. Então, o soltar é justamente falar, aqui não tem mais nada para fazer. Fui. Isso aqui acabou. Não tem mais. Né? Então, você já sinaliza para o universo, chega, fim, acabou. Ok, sinalizou para o universo, aí a pessoa fala assim, né, um exercício que me foi... Alguém me passou lá atrás, né? Um exercício falou assim: o que você realmente quer, né, para sua vida? Imagine a vida dos seus sonhos, tal. E aí para imaginar a vida dos sonhos, eu não conseguia me imaginar sozinha, vivendo numa redoma. Claro que a gente tem os nossos sonhos, né? Mas eu não conseguia. Por quê? Porque a vida que me aparecia era uma vida onde todas as pessoas prosperavam, onde tudo funcionava, onde existia uma natureza incrível, onde os animais, os vegetais, as pessoas estavam felizes, onde existia vida, mais seres vivendo bem. Então eu não conseguia dizer, não, eu estou indo num lugar só para mim, tudo maravilhoso, a minha vida espetacular, e o resto que se dane, né? Então não conseguia. Então a pessoa continuava perguntando, mas você, só você, como você quer? Você... E eu não conseguia. Por quê? Porque me vinha sempre a imagem de outras pessoas e que aquilo trazia uma alegria fenomenal, né? Então eu entendia que não existe ninguém sozinho no mundo. Então para mim sempre veio imagens onde os outros também estão felizes, né? Então, isso para mim era uma regra, que eu não podia fazer algo que outros não participassem. E aí, essas informações, né, continuaram, né? Mas como que você quer, como é que você acha que é, como você acha que não é? E aí veio o soltar. Então, aí eu percebia que era o meu superior falando, solta isso aí que isso não tem nada a ver. Você não precisa saber como que você vai ser assim, se você vai ser assado. Solta isso, segue, né? Deixa as coisas acontecerem. Não fica que as pessoas querem o quê? As pessoas querem que você defina uma coisa pequenininha e que fale como até a cor que você vai estar, o que você vai estar vestida, o que você vai dar 10 pulinhos, você não vai. E isso não é vida evolutiva, gente. Isso aí é o ego. É o ego. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o ego
tende a querer as coisas para ele. Por quê? Porque é a proteção. Então não é o soltar. O ego é o agarrar. O ego ele está voltado para o resultado imediato. Só. Ele não está voltado para o futuro, para uma coisa maior. Mas o que vai ser? Então isso lá atrás, para mim, me sinalizava que ainda não tinha chegado em transição planetária, nada disso, mas me sinalizava que vinha um momento muito maior e que a gente precisava aprender a colaborar uns com os outros. Por quê? Porque chegar um momento que eu não posso chegar e eu sei tudo para mim. Faço tudo na minha vida. Como é que pode uma coisa dessa, né? Então, quer dizer, Jesus, o que ele fez? Jesus, né, como um grande mestre, ele fez o quê? Ele fez para ele? Não, né? Então ele semeou tudo isso, né? Ele trouxe todos os ensinamentos possíveis e imagináveis para que a gente pudesse evoluir. Ele não veio, não encarnou para simplesmente resolver o problema pessoal dele, né? Então aí eu comecei a perceber que tudo é muito maior do que a gente imagina. Então se a gente faz um desenho lá, você pode até fazer. Por quê? Porque esse esforço ele é válido, super válido. Porque você movimenta a sua energia e solta o verbo. Então você traça uma meta, pode traçar, trace a meta. Faça o movimento, que é um movimento energético. De qualquer maneira, você vai fazer um movimento energético que vai ajudar a soltar o velho. Porque se você não escreve, né, ou faz alguma coisa nova, diferente, escreve uma meta, mesmo que pareça utópica, né, uma meta, uma ambição danada, né, coloca lá. Por quê? Porque você está fazendo um movimento energético. É super válido, super importante. Então, a sua mente vai seguir o quê? O movimento que você fez. Então, automaticamente você pôs lá, não, agora, mesmo que seja só material, não interessa. Você fala, agora sim, que agora eu vou ter tal coisa. E você faz esse movimento. Você vai ter. Porque a sua mente vai te levar para uma nova energia para você alcançar aquilo. Então, aí você solta. Você solta, vai dizer, é que essa mesquinharia aqui, vamos embora. Né? Então, você solta, larga aquilo. Quando você faz esse movimento, e isso é uma instrução superior, obviamente que a instrução superior ela sempre está acolhendo, e a gente tem que ter cuidado, porque deve estar em linha com o nosso coração, com a nossa consciência, com a nossa alma. Para quê? Para que a gente não, para proteger, a gente não se ferir, não bater a cabeça na parede de tijolos. Por quê? Porque as pessoas traçam muitas vezes uma meta, não, agora o meu faturamento vai para 100 milhões em 30 dias. Ok, ela faz um negócio e faz um movimento, né? Como tem muitas empresas fazem um movimento, e aí? Aí tem que tomar cuidado com essa parede de tijolos, né? Porque o que você vai fazer para chegar lá e como é que vai ser esse plano, né? Então, isso é o movimento que sempre uma lei superior vai falar. Se você está dentro de uma lei superior, tem que estar em linha com a sua alma, com aquilo que ela realmente quer. Né? Porque a sua alma não vai querer sair por aí que nem louco fazendo coisas de doido. Porém, as pessoas quando estão muito presas, não soltam, um movimento desses, ele é importante. Né? Obviamente que você não vai fazer um movimento exacerbado, nada disso, mas um movimento energético, de você sair e você acolher o seu poder pessoal, resgatar. Não é nem acolher, é resgatar o poder pessoal e falar assim, não, eu posso. Então, quando você faz isso, aí você solta o velho. Então, aí a pessoa pode entrar numa outra oportunidade de trabalho, acontecem movimentos, né, de romper determinadas cristalizações, energias que estavam cristalizadas. Então, isso é muito importante para o soltar, quando existe muito apego. Essa é a palavra. O apego é o que leva ao sofrimento e o que leva à resistência e o que leva a não soltar. Aí não flui. Quando se faz um movimento desse, começa a soltar. Agora, dentro de uma lei evolutiva, o soltar é contínuo, porque a pessoa já entendeu que não existe um nível só, né? Você não pode ficar naquele mesmo nível muito tempo, porque os ensinamentos, os aprendizados são muito mais rápidos. Então você tem que se
mergulhar mais na sua experiência interna, e quando você percebe isso, você fala, isso aqui não, isso aqui já entendi. Aí você solta, é um soltar muito automático, por quê? Porque a consciência está atuando sobre você. Então ela já manda um tipo de energia que você nem fica conversando mais com determinadas situações, pessoas, etc. Por quê? Porque aquilo não faz mais parte do seu padrão energético. Então, novos padrões energéticos são direcionados para nós, e aí a gente vai vivendo outros e outros. Então, o soltar passa a ser regra. Não é de vez em quando eu vou soltar. Não, eu tenho que viver no soltar, senão eu atrapalho tudo. Por isso que a gente tem que aprender esse processo da terceira dimensão para a quinta dimensão. O maior aprendizado é o soltar. Eu falo, o que é a física quântica? É estudar a física quântica, ver aquela questão de como é que funciona, né? O elétron, como é que o campo eletromagnético atua quando a gente tem uma determinada postura e quando a gente tem outra. Então, tudo isso a gente tem que perceber vibracionalmente, né? Até os decretos, né? Quando a gente faz. Porque quando a gente faz o decreto, a gente ativou. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos soltando o nosso personagem para permitir que o eu superior atue. Então, o decreto ele vai chamar o eu superior, ele vai vibrar na vibração do eu superior. Então, você vai perceber, nossa, tem um eco muito maior. Por quê? Porque esse eco não é o personagem. É o soltar o personagem para que o eu superior assuma o comando e então o personagem vai vibrar naquela vibração do eu superior. Então você traz a vibração do eu superior para o seu personagem. Quando você fala, eu sou rica, né? Tem pessoas que saem gritando. Não precisa gritar, né? Porque se eu sou rica, para tudo, né? Só que você não está falando da boca para fora, você está vibrando internamente o eu sou. Então, quando a gente começa a praticar esses decretos, a gente nem precisa completar a frase, né? Inicialmente, a gente pode usar, né, a afirmação do eu sou, eu sou. Então, é como se você estivesse trazendo a vida. Por quê? Porque muitas pessoas estão... o eu superior está fora do eu superior. Então, ela não sabe que tem eu superior, não sabe que tem alma, está desconectada. Então, quando ela começa a falar esse eu sou, verbalizar, é como se ela estivesse trazendo de volta à vida o seu eu superior que ela deixou de lado, porque ela achou que tinha que ficar vivendo a vida humana e que o esforço é bonito, né? O esforço físico que a gente não pode aguentar mais é o tipo de vida que merecemos. Não existe, gente, né? Como é que a gente vai chegar num ponto que você fala, meu, não dá mais? Pelo amor de Deus, que isso? Né? Então, o eu sou, você começa a entoar como um mantra, né, que você pode fazer na meditação. Quando você está fazendo uma meditação, você entra num ponto, de repente, na meditação, que você sente uma bruta de uma energia, aí você pode falar isso. Então, aí você está chamando a vida verdadeira. E aí você começa depois a completar isso, né? Eu sou a abundância, eu sou a riqueza, ou eu sou, né? Eu sou a criatividade. Você vai completando isso conforme você vai sentindo que você está sendo, que você está vivendo aquela vibração. E isso tem que se projetar no seu mundo. Então aí o que acontece? Né? O soltar, com esses decretos, a gente começa a soltar. Soltar quem? O personagem que quer controlar. Porque aí a pessoa fala, nossa, eu sou abundância. Aí eu fui caminhar, né? Depois de uma sessão dessa. Aí eu fui caminhar, mas eu não vi nada. O que aconteceu? Não aconteceu. Né? Então aí a mente entrou no querer controlar a vida do que aconteceu. Então aí aquilo começa a não ter nenhum efeito. Mas o efeito está acontecendo, é que a pessoa não está percebendo porque ela está na mente.
Então, esse é o problema do soltar, porque se fala, se você soltou ou não soltou. Se você soltou, você vai caminhar e vai perceber a abundância, vai perceber a riqueza, você vai perceber algo nas mínimas coisas, porque tudo começa muito pequenininho. Começa a aparecer coisas assim, aparentemente mínimas, mas que são projeção daquilo que você já está sendo internamente. Então, às vezes a gente fala, não, mas a gente está esperando uma coisa gigantesca. Né? Não, tem que ser uma coisa gigante, visível totalmente, tem que ser magnífica, para sinalizar que, tá tudo, que eu estou no caminho. E aí não acontece, porque você fica esperando o extraordinário, e o extraordinário está naquela formiguinha que está do teu lado ali que você não viu. Né? Então, o momento de você perceber as coisas é o momento da gente se calar. Calar a mente e se voltar para o eu sou. Você não está fazendo decretando eu sou, então você tem que estar no observador, na percepção. Rendendo, né? Soltando, você soltou. É como se dissesse, eu estou aqui segurando as rédeas, né? Não, solta um pouco, né? Solta, aí você solta um pouco, né? Solta o pavio caído, né? Não, não vai não, não vai não. Então você tem que soltar isso, soltar essa pressão, né, que a gente faz sobre a vida, para que a vida possa fluir. Aí a gente vai perceber nas coisas a abundância acontecendo. Né? Por quê? Porque a abundância não é uma energia que ela vem de todos os lados, mas a gente precisa viver isso. Né? Porque a gente está sempre apegado àquela vida física mundana de que as pessoas estão correndo no shopping e chamam isso de abundância. Então, a gente tem que ampliar muito a nossa mente, tirar ela da frente, expandir realmente essa mente, para que a consciência possa mostrar para a gente a verdadeira abundância. E aí você vai soltando, né? Soltando, soltando. Cada movimento que a gente faz interno, a gente vai se sentindo mais solto, mais leve, mais confiante. Até que a soltar se torne uma natural. Então não tem mais uma coisa prendendo. E quando tem, a gente faz um movimento energético desses, por exemplo. Então, traça uma meta lá, escreve algo, coloca essa energia para funcionar numa outra direção, porque a mente vai, opa, temos coisas novas. Então você sempre coloca uma coisa diferente, nova, a mente vai seguir essa energia. Né? Porque ela fala, nossa, caramba. Ou então você faz, né? Tem um movimento que é muito, muito fantástico, que é você fala, nossa, o que está vindo é extraordinário. O que está vindo agora é tão fantástico que não dá nem para descrever. Então são energias que movem o invisível para te entregar algo que você não consegue nem descrever de tão fantástico que é. Então a vibração é a nossa vida, né? E as frequências superiores, elas estão nessas vibrações. Elas estão na vibração do desconhecido. Por quê? Porque elas precisam de seres que tragam para cá novas ideias, novas coisas, novas formas de vida. Então, se não tiver alguém observando uma realidade mais perfeita, a gente continua vivendo naquela antiga. Por quê? Porque não tem ninguém observando. Porque não é o observador que cria a realidade. Então, por que eu estou criando uma realidade aonde o que eu vi? Mas eu vi isso, tudo unido. Mas por que eu vi isso? Eu não sabia da minha origem. Quando eu soube, eu falei, não, mas espera aí. Ah, sim, claro, porque na sua origem já se vive assim. Os seres vivem assim. Isso é normal. Uma civilização mais evoluída, é normal que os seres estejam unidos e que todos prosperam e que todos colaboram com a evolução do planeta. Não tem ninguém trabalhando contra o planeta. Então, quando alguém me perguntava o que você quer ser quando crescer, eu não sabia responder. Por quê? Porque não estava em alinhamento com uma vida de terceira dimensão. Não estava. Eu falava, mas eu não quero ficar, né, brigando com os outros, concorrendo, disputando as coisas. Não consigo fazer isso. Eu não quero fazer isso. Por quê? Porque não estava em alinhamento com a alma.
Então aí que a gente vê que tem muitos outros mundos, né? E que se eu tivesse traçado alguma coisa ali, eu não podia, aquilo não ia ter, ia ser um esforço, obviamente, né? Mas não estaria em concordância com realmente uma quinta dimensão, porque é outra coisa, exige outra mentalidade, outros valores, né? De compartilhamento, de colaboração, que não estavam dentro de um plano meramente físico, humano, de terceira dimensão. Então, por isso que a gente traçar uma coisa pelo ego pode ser um tiro no pé, né? Porque você acredita e fica criando uma expectativa e não é nada daquilo. Então, por isso que a prioridade, o soltar é a prioridade, por quê? Olha que incrível que é isso, né? O soltar é a prioridade porque no momento em que você solta, você permite que o eu superior conduza. Então, ele vai te conduzir para o que precisa ser feito. E você não vai ficar traçando coisas que não são. Nem perdendo tempo gastando energia com aquilo que não é para você. Porque o outro diz que é bom. Tá, mas isso pode ser bom para o outro, mas para você não é. Então, quando você solta, o soltar é você permitir se unir ao seu eu superior e deixar que ele guie. Então, me guia porque eu não sei o que tem que ser feito. Aí sim, aí você vai receber, começar a receber as sinalizações daquilo que realmente é para você. Então, soltar, gente, é a principal tarefa que a gente tem na nossa vida. Todo o restante é uma consequência. Gratidão.